nosso Deus. O pastor falou que o culto termina 8h30. Irei ser pontual, porque ele está aqui ansioso para ver o seu mais recente netinho. Amém? Deus é bondoso, os filhos são herança do Senhor, e isso deve alegrar o nosso coração. O irmão Pedro leu o Salmo 51, e é nesse salmo também que eu gostaria de trazer a mensagem nessa noite. Amém? Como eu fosse você, eu ficava aí, porque daqui a pouco você vai precisar baixar o microfone. Amém? Salmo 51, irmãos. Quem for encontrando, fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Nós iremos ler dos versículos 1 ao versículo 12. Esse salmo ele é dividido em pelo menos 3 partes. A primeira é uma confissão de pecado. A segunda é o resultado da confissão de pecado. E terceiro, o que essa junção, essa união de arrependimento, confissão de pecado e resultado da confissão de pecado gera. Confissão de pecado nos dá intimidade com Deus, a ponto de entendermos os caminhos do Senhor e os ensinarmos. E uma vez que essa união acontece, nós podemos oferecer ao Senhor um sacrifício que lhe seja aceitável. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Ó Deus, compadece-te de mim segundo o teu amor. Apaga minhas transgressões por tuas grandes misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois reconheço minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti e contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Por isso tua sentença é justa e teu julgamento é puro. Eu nasci em iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Tu desejas que a verdade esteja no íntimo, no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Esconde teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito obediente. Amém? Graças a Deus, os irmãos podem se assentar. Esse salmo, como nós sabemos, irmãos, é um salmo de Davi, um salmo de confissão de pecado do rei Davi. E sabemos que o rei Davi, ele passou por muitas lutas e muitas adversidades. Ele enfrentou muitas aflições. E nós podemos dividir as aflições que Davi passou em pelo menos 2 circunstâncias. A primeira circunstância de adversidade que Davi passou foi por causa da sua obediência a Deus, por causa do seu temor ao Senhor. Por pelo menos 10 anos ele fugiu de Saul, porque Saul não queria perder o seu reinado, mesmo Deus o tendo rejeitado. E apesar de que por muitas vezes Davi tenha tido a oportunidade de matar o rei Saul, ele não ousou tocar no ungido do Senhor, porque ele temia a Deus, ele obedecia aos mandamentos do Senhor, ele estava em total acordo e direcionamento com aquilo que Deus o havia chamado para fazer. No entanto, o segundo motivo das adversidades que Davi passou não foi por causa da sua obediência, muito pelo contrário, foi por causa da sua desobediência. Foi por causa da sua rebelião contra o Senhor. Se em uma primeira instância Davi ele não ousava tocar em um homem para matá-la porque temia a Deus, na segunda instância ele arquitetava a morte de um homem para poder suprir os seus desejos e as suas necessidades.
Se você olhar e quiser acompanhar comigo, 2 Reis capítulo 11, 12 é onde vai estar o centro da nossa mensagem, onde nós iremos desenvolvê-la. A Bíblia vai dizer no capítulo 11 que no tempo em que os reis costumavam ir para a guerra, Davi por algum motivo resolveu ficar em casa e mandou o seu general, mandou Joabe e todo Israel para o campo, para batalhar, para lutar a guerra que ele deveria liderar. E perceba, enquanto Davi estava no direcionamento de Deus, enquanto Davi estava sob o comando de Deus, mesmo ele passando por aflições, ele teve êxito, mesmo ele passando por perseguições, ele vencia no poder de Deus. Mas quando nós fugimos do propósito de Deus, quando nós saímos do caminho que Deus nos colocou, nós começamos a cair, nós começamos a declinar, nós começamos a receber as consequências da nossa desobediência. Era um tempo em que Davi devia estar sob a orientação do Senhor em guerra, mas ele resolveu ficar em casa, e ficando em casa, aconteceu com ele aquele ditado que nos é comum: mente vazia, oficina de Satanás. E por causa disso, Davi, em uma tarde, sem achar nada para fazer, ele resolve passear pelo seu terraço, pelo terraço do seu palácio. E enquanto ele caminhava pelo terraço do seu palácio, ele olha uma casa vizinha e vê uma mulher bonita, uma mulher formosa tomando banho. Ali já começa a nascer o problema. Por quê? Porque se Davi estivesse na guerra que Deus o mandou ir, ele não teria tido tempo para olhar para a mulher dos outros tomando banho. Se Davi estivesse na instrução e no direcionamento de Deus, ele estaria em uma batalha que Deus o colocou, não em uma luta que ele mesmo se deu por vencido quando ele resolveu desejá-la no seu coração. Mas o interessante é que a Bíblia que nós lemos chama Davi de um homem segundo o coração de Deus. E nós começamos a ver o declínio desse homem que foi chamado pelo propósito de Deus, que foi chamado pela determinação do Senhor e pela escolha exclusiva do nosso Salvador. E nós vamos ver até onde que um homem segundo o coração de Deus ele pode chegar. A primeira coisa que ele fez foi isso. Ele não estava no caminho que Deus o colocou, era para ir para a guerra e ele não foi. Em segundo lugar, ele olhou para uma mulher e ele a cobiçou. E então ele chega para os seus servos e pergunta: quem é fulano de tal? E a ficha dela é passada, o nome dela é Batseba, e ela é casada com Urias, um dos teus mais fiéis e leais soldados. Nesse momento, Davi já deveria ter se arrependido e afastado do seu coração aquele desejo, aquela vontade de possuí-la. Mas muito pelo contrário, ele faz exatamente o oposto do que deveria fazer. Mesmo sabendo que era casada com um homem fiel a ele, com um homem leal a ele, ele manda chamá-la aos seus aposentos. E aqui nós temos pelo menos duas possibilidades. A primeira é que Batseba tenha ido por livre e espontânea vontade a se deitar com Davi. A outra é que Davi era rei, e como rei, uma desobediência a uma ordem direta dele significaria morte iminente. E muito provavelmente, para não morrer por desobedecer ao rei, ela consentiu em se deitar com ele, transformando o ato em um estupro. E nós continuamos olhando o declínio, o fundo do buraco em que o homem segundo o coração de Deus pode chegar. Davi chegou à situação, ao extremo de cometer um estupro. E talvez nós pensemos: ok, mas aqui ele se arrependeu, aqui ele percebeu o seu erro, e por mais que seja muito difícil a gente conceber uma forma de resolver, ele tentou, ele buscou de alguma maneira solucionar esse problema que ele criou. Mas não, a mulher engravidou do ato sexual, e ele começa a desenvolver um plano arquitetado para se livrar do problema, não para resolver. E ele manda chamar Urias da guerra, com o propósito de que Urias vá para a sua casa, durma com a sua esposa, e o filho que venha a nascer, venha a ser chamado de filho de Urias.
Só que Davi não contava com a integridade de Urias. Davi não contava com a lealdade de Urias, porque quando Urias chega, ele o recebe muito bem, pergunta como foi a guerra. Urias responde, então ele diz: então vai para casa, cara, vai lá se alegrar com a tua mulher, vai lá comer, beber, dormir com ela. E ao invés de fazer isso, Urias simplesmente sai do palácio e dorme na porta do palácio. E Davi fica sabendo disso porque quando ele manda Urias para casa, ele manda juntamente com Urias um presente. O presente chegou na casa de Urias, mas o dono da casa não estava. E pela manhã seguinte ele manda chamar Urias e pergunta: por que tu não foi para casa? Por que tu não foi dormir com a tua esposa? E a resposta é de um homem íntegro. A resposta é de um homem leal. Ele diz: meu senhor, lá nas tendas, no arraial de guerra, está a arca do Senhor, que representa a presença de Deus. Estão os teus servos e está Joabe, meu senhor. Como que eu poderia ir para a minha casa, me alegrar com a minha esposa, dormir com ela, enquanto a arca de Deus e os teus servos estão lá, dormindo ao relento? Pela tua vida, ó rei, e pela tua honra, eu não poderia fazer isso. Agora, onde estava a honra de Davi nesse momento? Você pensa, quando Urias falou isso, Davi caiu em si, não caiu? Não. Quando Urias falou isso, na mente pecaminosa de Davi, ele já tentou desenvolver um outro plano. Sei o que eu vou fazer. Eu vou embriagar esse homem, e bêbado, ele vai para a casa dele, me livrar dessa situação. E ele embriaga Urias. Mas mesmo bêbado, Urias era leal ao seu rei, e não foi para casa, foi para a porta do palácio. E na manhã seguinte, logo cedo, Davi escreve uma carta para Joabe, o general do exército, dizendo: olha, pega Urias, coloca na frente de batalha, num local onde seja onde ele venha a ser ferido e morra, e entrega para o próprio Urias levar essa carta. Mal sabia ele que era uma carta de óbito, que era uma carta de suicídio, mas ele foi alegre, resolvido a atender a ordem do seu rei. E acontece dessa forma: Urias é morto, Urias ele é massacrado pelas mãos dos inimigos, mas esse sangue cai sobre Davi. E então, quando passa o período de luto, Davi manda chamar Batseba e a toma por esposa. E o final do capítulo 11 de 2 Samuel termina dessa forma: isso não agradou ao Senhor. E você pode me perguntar: mas irmão Maurício, desde o início isso não desagradou a Deus? Desde o início isso não era contrário aos princípios santos do nosso Deus? Sim. Mas Deus ele trabalha por meio de ordenanças, por meio de mandamentos. Nós temos a sua palavra, que é a nossa única regra de fé e prática. E aqui nós temos uma tensão sobre a soberania de Deus e a nossa responsabilidade, porque a palavra diz: sede santo, como eu sou santo. Arrependei-vos e creiam. Lancem de fora de si, para longe de si, todas as suas iniquidades. Deus nos manda buscar a santificação, e Davi não buscou. Havia um mandamento e Davi quebrou, e Deus ia dando corda para ver até onde Davi vai. E muitas vezes isso acontece conosco também, irmãos. Nós temos a palavra de Deus que nos direciona, nós temos a palavra de Deus que nos comanda, e às vezes nós quebramos um princípio e Deus fica olhando lá do céu: quero ver até onde ele vai, quero ver se ele vai se arrepender e voltar aos meus pés. E ele dá corda, e às vezes nós não enxergamos o que está acontecendo e continuamos indo, mas em algum momento essa corda vai acabar, Deus vai puxá-la, e nós iremos dar com a cara no chão. E nós precisamos nos preocupar com isso, porque eu costumo falar sobre o pecado, é que para o crente genuíno, quando ele comete um pecado, é como se o seu mundo acabasse. Ele começa a ficar angustiado, ele começa a sentir agonia, ele não se sente digno, e ele busca arrependimento, busca a presença de Deus, dizendo: Senhor, nunca mais eu vou cometer isso, Senhor, nunca mais eu vou fazer isso. E ele está sendo sincero nas suas afirmações.
afirmações. Ele está sendo sincero naquilo que ele está dizendo. O real desejo dele é nunca mais praticar aquilo. O real desejo dele é nunca mais cometer aquele pecado. Mas nós ainda estamos em uma natureza pecaminosa, que só será redimida na eternidade, e cometemos aquele pecado novamente. Só que quando nós cometemos novamente, o nosso mundo não acaba mais. A catástrofe, ela é menor. É como se fosse uma bomba de Hiroshima, uma bomba nuclear. É um efeito gigantesco, mas não é um efeito como o primeiro. E aí nós vamos lá e cometemos de novo, e o efeito diminui. E cometemos de novo, e o efeito diminui. E a nossa mente vai sendo cauterizada, a nossa mente vai sendo mudada por causa do pecado. E muitas vezes chega ao extremo de nós começarmos a justificar aquilo que nós estamos cometendo, a justificar o próprio pecado. Não, se o Senhor não quisesse, Ele me parava. Se o Senhor não quisesse, Ele não deixaria eu fazer. E nós começamos a justificar os nossos pecados, nós começamos a justificar os nossos erros. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque Deus muitas vezes dá corda para ver até onde vamos. E quando Ele percebe que por nós mesmos nós jamais nos arrependeríamos, Ele puxa a corda da graça, para que nós não venhamos cair em desgraça. E foi isso que Ele fez com Davi. Tudo que Davi fez desde o início não agradou ao Senhor, mas Deus deixou Davi ir até aquele extremo, até aquele limite, para puxá-lo de volta. E o capítulo 12 começa dizendo que Deus enviou Natã, o profeta, para ir falar com Davi. E Natã vai e conta uma parábola. Ele diz: meu senhor, haviam dois homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitos rebanhos, tinha muito gado, tinha muitas fazendas, e o pobre só tinha uma pequena cordeirinha, que cresceu em seus braços, foi criada com seus filhos, comia da sua porção, dormia nos seus braços. Um dia chegou um viajante na casa do homem rico, e ao invés de ele pegar do seu gado, ao invés de ele pegar das suas ovelhas, ele resolveu ir pegar a única cordeirinha daquele homem pobre, e a matou e a deu para o viajante. E o coração de Davi se indignou. Davi, ele ficou indignado com tudo aquilo, e ele disse: esse homem merece morrer, esse homem merece a morte, ele deve restituir 4 vezes mais o que ele fez com esse homem pobre. Aí o profeta olha para Davi e diz: tu é esse homem, ó rei. E eu imagino o cenário dentro da mente de Davi. Eu imagino a realidade, ele caindo em si, assim como o filho pródigo, ele percebendo qual foi o real motivo, o real significado e o que ele fez. Porque enquanto ele estava fazendo, a sua mente estava cauterizada, mas agora a corda da graça havia sido puxada. Ou ele seria enforcado por ela, ou ele seria liberto por ela. E então o rei, que está sentado no seu trono, abaixa a sua cabeça. E ele poderia ter feito diferente, irmãos. Ele poderia ter dito: eu sou o rei, quem é você para vir me dar ordens? Eu dito as regras. Ele poderia ter feito igual Saul, porque, irmãos, se nós formos considerar a situação de Saul, Saul fez infinitamente menos do que Davi. Saul só desobedeceu uma ordem de sacrifício que ele não deveria sacrificar, e sacrificou. E depois, porque ele deveria matar todos os seus inimigos, e ele matou só os que convinham, os ricos e o rei. Ele não obedeceu ao Senhor, ele só fez isso. Davi cobiçou, Davi adulterou, Davi planejou um assassinato, Davi pecou contra Batseba, Davi pecou contra Urias, Davi pecou contra Israel. E por causa do seu pecado, a espada nunca se afastou da sua casa, e muito menos de Israel.
Porque às vezes, irmãos, nós achamos, o Senhor perdoa, o Senhor é misericordioso, e o Senhor é misericordioso, mas as consequências, o resultado das nossas atitudes e dos nossos pecados irão nos seguir por muito tempo, e seguiram a vida de Davi até a sua morte. As suas mulheres foram abusadas sexualmente pelo seu próprio filho no telhado da sua casa. Um dos seus filhos abusou da própria irmã, e o outro filho matou o abusador. Depois esse que matou o abusador tentou tomar o reino, e por fim ele foi morto. E teve ainda um dia em que Davi se levanta de manhã, olha pela janela do seu palácio e vê o anjo do Senhor com a espada desembanhada para Israel, dizendo: escolhe, Davi. Ou você vai ter 3 meses fugindo dos seus inimigos, 3 anos de fome, ou 3 dias nas minhas mãos, e eu vou descer a espada em Israel. E ele diz que eu caio nas mãos do Senhor, porque Ele é rico em misericórdia, Ele é rico em graça. Os pecados trazem consequências, o pecado traz resultados que nós não nos agradamos, mas o Senhor continua sendo complacente. E tudo isso aconteceu na vida de Davi, para que ele pudesse reconhecer quem de fato era Deus na vida dele. E quando ele entende tudo isso, o rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, mostra por que ele foi chamado assim por Deus. Porque Davi não é o homem segundo o coração de Deus porque ele é melhor do que os outros, não. Davi não é o homem segundo o coração de Deus porque ele é mais poderoso do que os outros, porque ele é mais belo do que os outros, porque ele tem mais capacidade do que os outros, não. Ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus porque ele fez o que Saul nunca fez. Saul nunca se humilhou, Saul nunca se arrependeu, mas Davi, ao ouvir tu é o homem, ó rei, ele inclina a sua cabeça, desce do seu trono de joelhos e cai aos pés do Senhor e narra o salmo que nós lemos: ó Deus, compadece-te de mim, segundo a minha bondade, segundo a minha capacidade, não. Compadece-te de mim, Senhor, segundo o teu amor. Apaga as minhas transgressões por causa das tuas grandes misericórdias. Porque Davi sabia que nele não seria encontrado nada que pudesse fazer com que Deus o amasse, que pudesse fazer com que Deus tivesse misericórdia dele. Então a única coisa que ele pode fazer: Senhor, olha para ti mesmo e tem misericórdia de mim. Olha para o teu amor e te compadece de mim. Olha para a tua bondade e não me mata, ó Deus. Aleluia. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Isso são palavras de alguém que se arrependeu. Agostinho, ele vai dizer, um dos pais da igreja, que a diferença do ímpio para o crente não é que o crente não peca, mas é porque o ímpio ama o pecado e o crente odeia o pecado. E nós devemos odiar o pecado. E quando nós odiamos o pecado, irmãos, que nós clamamos pela misericórdia de Deus e pelo seu amor, nós não aguentamos mais aquela sensação de pecaminosidade. Então o que Davi pede é: Senhor, me banha, Senhor, me lava, pega a esponja, pega qualquer coisa, mas vem me purificar, vem me lavar, vem me limpar. E é isso que nós precisamos buscar da parte do Senhor, que Ele venha nos limpar de toda iniquidade, que Ele venha nos tornar mais brancos do que a neve. E quando Davi percebe a situação, ele sabe que ele pecou contra todos, mas quando ele chega diante de Deus, irmãos, ele fala algo que nós precisamos compreender. Os pecados que nós cometemos, eles podem ter consequências e resultados terrenos, mas contra quem nós pecamos é única e exclusivamente contra Deus. Quando nós ofendemos o irmão, nós entristecemos o irmão, mas nós pecamos contra Deus. Quando nós mentimos para alguém, nós enganamos esse alguém, mas nós pecamos contra Deus. Tudo que nós fazemos, por mais que tenha consequências aqui, a ofensa é contra Ele.
É como se nós estivéssemos cuspindo nos seus mandamentos. É como se nós estivéssemos rasgando a sua lei, porque contra ele e é a ele que nós estamos ofendendo, e nós precisamos reconhecer isso. E Davi reconheceu. Quando Deus colocou diante dele os seus pecados, ele não se sentiu ofendidinho por Deus, não. Ele disse: Senhor, me dá a alegria que é necessária que eu receba por causa dos ossos que tu esmagaste. Ele está dizendo: Senhor, tu me quebrou todinho, me ensina a ficar alegre por causa disso. Porque, irmãos, quando uma ovelha perdida, desgarrada, ela vai para longe do seu pastor, e o seu pastor vai atrás dela e a encontra, ele quebra a sua pata, para que essa ovelha venha entender que ela só pode se submeter, e ela só tem alguma condição de sobrevivência quando ela está nas mãos do seu pastor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. É como se ele estivesse citando aquele salmo que a gente gosta tanto: mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer outro lugar, do que 1000 na tenda da iniquidade. Senhor, não me expulses da tua presença. E ele vai dizer: a única coisa que pode fazer com que eu permaneça na presença de Deus é se ele me restituir a alegria da salvação e me sustentar com um espírito obediente. Sabe o que Davi está dizendo, irmãos? Ele está dizendo aquilo que Paulo falou, que é Deus que opera em nós, tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Sustenta-me com um espírito obediente. Era o Senhor que iria dar para Davi a capacidade de ele obedecer aos seus mandamentos. E é isso que nós devemos fazer. Quando nós estivermos enveredados pelo caminho do pecado, nós devemos suplicar as misericórdias de Deus e dizer: Deus, faz com que eu seja capaz de te obedecer, faz com que eu seja capaz de te amar, faz com que eu seja capaz de te servir, torna a dar-me a alegria da tua salvação. E eu concluo nessas palavras, irmão. Se tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus e acha: eu ainda não estou pronto, ainda não chegou o meu dia, eu ainda não estou preparado. Quem prepara é Deus, quem santifica é Deus, quem direciona é Deus. Enquanto nós estivermos na caminhada rumo às mansões celestiais, nós estaremos sendo aperfeiçoados como Davi foi aperfeiçoado, nós estaremos sendo santificados como Davi foi santificado, e nós estaremos sendo guiados pelo poder do Espírito Santo de Deus, que por mais que nós caiamos, não permite que nós ficamos prostrados, mas nos sustenta com a sua destra de justiça e de misericórdia. É por isso que nós somos a igreja de Cristo, porque nós temos a certeza de que aquele que começou a boa obra em nós, ele irá completá-la até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu agradeço em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Ouvi uma mensagem riquíssima, né, irmão? Maravilhosa. E nessa noite nós iremos ouvir o missionário presbítero Elias louvando o hino. Ele disse que quer louvar o hino, né? Ele está com vontade de louvar. Vamos ouvir, né, nessa noite ele louvando o hino. Eu aprendi com meu pai, que é pastor, disse assim: se aqui na igreja na qual eu estou na frente, se o irmão um dia sentir vontade de louvar, peça ao dirigente, não tenha vergonha. Porque tem gente que tem vergonha de pedir, né? Aí eu estava ali, senti vontade de pedir um diácono Sérgio para me louvar, e assim foi concedido. Então vamos louvar o Senhor. Não, pastor, se a gente tem vontade, a gente pede. Esperar o que o pastor, tem gente que diz assim: eu estou sendo dirigido aqui pelo Espírito Santo. Muitas vezes não é, está sendo dirigido pela carne, né?
Vamos louvar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Nosso Deus é misericordioso, graças a Deus. E Deus trouxe uma palavra para os nossos corações. Nós precisamos a cada dia mesmo ouvir, sentir a presença de Deus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender. Quero aprender os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar pra continuar no erro.